play, não. Vamos ficar de pé e ler esse texto com palavra. Né? Salmos 1 a 6. Vamos todos juntos ler? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pode se sentar? Então, Alice vai começar. Siga meus bons. Siga os bons. Nós estamos iniciando, né, o ano de 2026 e todo ano a gente pensa, né, nossa, passou rapidamente, né? Já passou o Natal, já chegamos em 2026, aí nós desejamos um Feliz Natal, nós cumprimentamos, né, damos mensagem no WhatsApp, né, tudo, mas a gente deseja um Feliz Ano Novo. Só que o mundo está cada vez mais complicado, né? Creio que a gente vê doenças, guerra, conflitos, né? Familiares mesmo, e também acidentes geográficos, né? Acontecendo, esse clima doido que está acontecendo também para lá e para cá, não é? A gente vê que o mundo está cada vez mais complicado. Mas nós comemoramos o Natal aqui, né? E tivemos festas, né? De festas. Então, assim, num mundo tão conturbado como esse, eu creio que nós podemos viver essa alegria do Natal, essa alegria do nascimento de Jesus, esse coração alegre, a gente pode ter todos os dias desse ano de 2026. Conforme assim, depende da forma como nós levamos a vida. É que já refletir um pouco que Deus providenciou tudo para nós sejamos felizes, né? Ele já providenciou todas as coisas, né? Para todos nós, para que a gente possa ser pleno, feliz, né? Adiante. Mas, infelizmente, pouca gente experimenta essa vida abundante, alegre, né? Esses salmos aí, tem 150 salmos, eram salmos cantados, todos esses salmos eram cantados, músicas, né? E diz que, o Martinho Lutero diz que quando a gente canta a Deus, a gente ora 2 vezes, né? Vale 2 vezes mais do que oração, é assim, mas Martinho Lutero falava isso, né? Então, tem 150 salmos, né? E aí, 73 é atribuído a Davi que compôs esse salmo. Mas talvez aqui não está escrito em cada salmo quem foi o autor, né? Mas de 73 tem que Davi que compôs. Mas então, metade do salmo é atribuída a Davi. E aqui, Salmo 1, eu primeiro culto, né, do ano aqui na igreja, esse Salmo 1 diz sobre a felicidade daqueles que andam com Deus e a infelicidade daqueles que não andam com Ele, né? Então, eu queria pensar sobre 3 pontos, né, hoje. Felicidade do mundo, em segundo lugar, a felicidade dos filhos de Deus e a felicidade eterna. Primeiro,
aqui no Felicidade do Mundo, né? Versículo 1 diz assim, bem no comecinho, fala sobre como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ímpios, quem são os ímpios? Ímpios são aqueles que não creem em Deus. Tem muitas pessoas sábias, né? Filósofos, sei lá, influenciadores, pessoas da televisão que são muito sábias, conhecem muito, mas não conhecem, não acreditam em Deus, né? E eles dão conselhos, não é? Dão conselho para as pessoas, vive desse jeito, daquilo, que será bem sucedido, mas a palavra diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, daqueles que não creem em Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses influenciadores, as pessoas famosas que vivem, são sorridentes, mas não tem aquela verdadeira alegria, né? Então, e aqui diz também, não imita a conduta dos pecadores. Não imita a conduta dos pecadores, diz, né? Então, os pecadores, o mundo está assim, repleto de pecado, porque a Bíblia mesmo diz, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores, né? E experimentamos, a maioria realmente ainda não conhece a Deus, então não conhece a alegria dessa comunhão. Então, não imita a conduta dos pecadores. Se a gente tiver que afastar dos pecadores, tem que afastar do mundo, né? Porque, aliás, né? A gente mesmo, a gente vê o que a Bíblia quer dizer. Pedro falou assim para Jesus, no primeiro encontro: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas Jesus falou: não, eu vou te transformar em pescador de homens. Ele se tornou o líder da igreja primitiva, né? Mas então, a gente está aqui como filhos de Deus, né? Estão aqui para transformar pessoas que são pecadores. Lembra, né, da mulher adúltera? Todos queriam apedrejar, né? E o que Jesus falou? Jesus perdoou aquela mulher, mas perdoou e falou: Pai, não peques mais. E imita, nessa passagem fala, não imita a conduta dos pecadores, né? Não anda no caminho dos pecadores. A vida do pecador vai de mal para pior, diz aqui. Mas e também, prosseguindo um pouco aqui, nem se assenta na roda dos zombadores, aqui, né? Nem se assenta na roda dos zombadores. E aqui tem outra versão que fala escarnecedores, né? Então a gente, as pessoas que se acham, né, que são arrogantes, desprezam os mais humildes, desprezam aqueles que estão. E o mundo, as pessoas não conhecem a Deus em geral. Por isso que desprezam o próximo. Não tem aquele amor pelo próximo. E rebaixa os outros. Esse ano a gente vai ter eleições, né? É propaganda eleitoral, né? É chegar, caluniar o outro, zombar do outro, para ganhar votos. É o que a gente vai mais ver esse ano eleitoral, 2026. Um falando mal do outro, para tirar vantagem. Então, aqui diz, né? Nem se assenta na roda dos
zombadores. Primeiro, aqui, ali está escrito, né? Aquele que não segue, primeiro está seguindo, aqui na outra tradução não anda no primeiro vem, não anda, depois se detém e depois se aceita. Primeiro está andando, se para e depois se aceita. O pecado vem devagarzinho, sempre devagarzinho, sem perceber que você está viciado, coisa assim, né? Porque o primeiro é só uma pitadinha, né? E aí começa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De ficar sendo influenciado pela mídia, tomando partido, um brigando contra. Não. Quando começam essas brigas, não cabe, mesmo na família, né, na igreja, não cabe esse tipo. O importante é buscar o reino de Deus que nós cantamos, não ficar com essas coisas, esses caluniadores, ficar xingando. O que mais vemos, né, no celular, no Facebook, essas coisas, né? E muito fake news também, né? Então, aqui diz, nem se assenta na roda dos zombadores. A gente é um povo de Deus, é um povo pacificador, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Então, versículo, vamos pensar um pouco sobre a felicidade dos filhos de Deus, né? Felicidade dos filhos de Deus. Versículo 2: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Sua satisfação está na lei do Senhor. Tem uma pessoa chamada Nicodemos, que acho que vocês todos já ouviram falar. Nicodemos, doutor da lei, conhecia a Bíblia direitinho, sabia tudo sobre a Bíblia, é doutor da lei, né? Mas ele não tinha certeza se iria para o Pai Celestial. Então, Jesus sabe o que passa no nosso coração. Ele já falou assim: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É o que ele não sabia. Nicodemos não sabia. Com todo o conhecimento da Bíblia, não sabia que ele tinha que ter um novo nascimento. Tem que nascer do Espírito, né? E para um sinal de que a gente é filho de Deus, a gente fica em dúvida, né? Será que eu sou filho de Deus? Estou pensando coisa errada? Eu discuti aqui, briguei com a Alice. Será que sou filho de Deus? Olha, filho de Deus é aquele que não é perfeito. Perfeito Deus habita em nós, mas ainda estamos na caminhada. Então, filho de Deus, um sinal é que ele tem prazer na lei do Senhor. Sabe por quê? Porque ele encontrou com a palavra viva que é Jesus Cristo, habita em nós. Jesus Cristo habita em nós, a palavra é viva, e a gente tem sede da palavra de Deus. Por isso que aqui diz, né, prazer na lei do Senhor. Bem-aventurados, felizes aqueles que têm prazer na lei do Senhor, né? Esse é um sinal. Muitas vezes na palavra de Deus é difícil de entender muitas coisas, né? Mas por quê? Apocalipse principalmente, né? Para dizer o que quer dizer. Mas por que a gente cria uma sede? É que nem um maná no deserto. A gente precisa dia a dia da palavra de Deus para alimentar o nosso espírito. É que diz em versículo 2 mesmo, fala assim: e nela medita de dia e de noite. Então, por que de dia? Não sai da sua cabeça. Quando a gente ama,
né? Aquilo não sai da cabeça. A gente quer agradar a Deus, quer fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Uma vez que a gente encontra, né, a Deus, a gente tem prazer na lei, medita de dia e de noite. A palavra de Deus, nossa, eu adoro, né, quando as conversas, tudo, sempre falar da palavra de Deus. Olha, isso é vida, é viver a palavra de Deus, não é? Porque a gente, as pessoas estão olhando para a gente. Nós somos carta escrita, nós somos Bíblia. O cristão é Bíblia para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, da sua forma de agir, de falar, né? Não que sejamos perfeitos, mas o perfeito Deus habita em nós e nós meditamos dia a dia. E que nem o maná no deserto, cada dia a gente precisa da palavra de Deus para aquele dia, para fortalecer aquele dia. A gente come, se alimenta, a gente come um pão de queijo gostoso, aí, né? Chazinho, né? Mas a gente precisa todo dia de alimentar para a gente se tornar saudável, não é? Então, diz aqui também, é como a árvore plantada à beira das águas correntes. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Então, uma árvore plantada perto do rio, ela cresce forte, não é? Cresce forte e sadia, né? Precisa de água para trazer os nutrientes, né? Então, está a árvore perto da água corrente, do rio. Então, nós precisamos também. Aquela árvore depende totalmente dos nutrientes e também da água, né? E a gente é totalmente dependente de Jesus Cristo, que é a água da vida, que é pão da vida também. A gente depende totalmente dele, né? Então, a gente tem que estar perto dele, né? Estar sempre buscando a ele, porque dele a gente pode encontrar forças, né? Sozinho a gente não pode sobreviver, né? Eu tive uma experiência nesse final de ano. Nós fomos para Maceió, minha família. Aí nós fomos lá. Legal, né? Porque meus filhos estão. Minha filha está morando com as amigas, meu filho também vive, né? Está na casa do namorado. Eu falei, não, eu queria, nós 4, né? Viajar em família, né? Nós viajamos lá, assim, tal. E aí, primeiro dia, piscina de natural lá. Que delícia. Segundo dia, na praia, né? Gostoso, né? Mas no segundo dia, na hora do almoço, começou a doer minha barriga, falei, ai. E agora o que eu faço? Eu fiquei na dependência dos meus filhos, né? Ainda bem que a filha médica para trabalhar, conhece mais, né? E ela me levou lá para o hospital, né? E aí eu tive atendimento, e aí depois que colocou a sonda assim, deu um alívio, aí voltei a sorrir, né? Voltei a sorrir porque a dor é grande, é muito grande. Dor, sabe, você tem problema na próstata, isso aqui. Olha, 70 anos eu tenho, as coisas começam a surgir, sei lá, depois 30, 40 já começam a surgir algumas coisas diferentes, né? Imagina 70, né? Aí eu fui lá, fiquei internado, falei, no hospital, falei, saí logo dali, né? Claro, ninguém gosta de ficar internado, né? Aí, mais um dia, o médico vai passar, tal. Aí, depois
Vai passando os dias e 5 dias internado. Nossa, é uma viagem, assim, o passeio acabou. Mas eu estava feliz. Aí ninguém entende, né? Ué, aquele japonês é doido. Né? Tá lá na cama lá e tá feliz. Enfermeira, a cozinheira passava lá, não sei o quê, fisioterapeuta, medicamentos aqui, né? Médicos passavam lá, né? Mas estava feliz. Eu estava junto com meus filhos, minha esposa. Eu queria muito ter um bate-papo legal. Eu falei para um amigo meu, não, eu preferia ir para a praia. Mas sabe que, para mim, foi melhor estar lá. Porque eu tive conversas muito boas com meus filhos, com minha esposa, meus filhos que cuidaram de tudo. Porque eu não podia fazer nada lá, né? Meus filhos cuidaram, receberam os cuidados. E Deus me cuidou. Deus foi maravilhoso para mim. Senti a presença de Deus. Aí eu pude ficar falando de Deus para as pessoas também. Tinha um cantinho de oração, né? Um cantinho bem pequeno. Se não me engano, chama cantinho de oração. Eu fui lá, nossa, cantinho mesmo, né? Naquele hospital grande tinha um cantinho lá. Eu falei, vamos lá, queria conhecer. Tinha a Bíblia lá, né? Aberta lá, eu li um trecho para o fisioterapeuta, né? Tá. Olha, as pessoas que são mais velhos ou que passaram, né, por isso, entendem mais. Eu podia experimentar um pouco, né, do que é isso, sabe? Do valor de estar ligado com a família. Unidade. Como é gostoso isso. O que a gente leva dessa vida são as conexões verdadeiras que a gente tem com o próximo. Conexões que duram eternamente. Sabe? Então, isso que minha mãe sempre promove isso. Ora para que a família esteja unida, né? E Jesus veio para isso. Jesus veio para unir em torno de si todas as pessoas. Porque nisso está a alegria. Nossa alegria é estar unido com o próximo, sabe? Não tem alegria maior do que essa. A igreja é isso. A igreja é a gente estar unido em torno de Jesus. Mas, estou fugindo um pouco, talvez, né? Mas, olha que maravilha. Prosseguindo um pouco, diz aqui: as suas folhas não murcham, né? As suas folhas não murcham. A gente passa por dificuldades, problemas, mas não cai em desânimo total. Temos esperança em Deus, sabe? E eu pensei, né? Com toda a dor aqui, no peito, ixi, agora, né? Meus filhos choraram também, né? Porque falaram, agora, nunca vi o papai assim, né? Antes, eu que cuidava deles, agora eles cuidam de nós. Eles falaram assim, agora o papai está precisando, está mirando. E a gente cuida da nossa mãe, nossos filhos, né? Todos estão idosos, né? Os filhos da minha mãe, né? Que minha mãe está com 104 anos, mas todos nós, os filhos, nós cuidamos, né, da minha mãe, né? E por isso que ela também, né, está super feliz. Sente o amor, o carinho, né, da igreja, dos filhos, né, dos enfermeiros lá, né? As folhas não murcham. A gente passa por... A senhora Nico estava lá me incentivando hoje de manhã também. Acho que na vida a gente passa por um monte de coisa, né? Ela passou 95 anos de vida, minha gente. E ela, sim, é nossa conselheira, nossa mãe espiritual.
ela sempre nos incentiva. Ora por cada um de nós. Essa senhora, muito preciosa para nós. Pela igreja. Nossa, ela está lá, está sempre orando, né, por nós. De olhos fechados, mas acho que está orando. É porque japonês, né? Olho fecha, né? Emília? Fecha logo, né? Mas na escola, assim, né? A gente está com o olho fechado. O professor pensa que não sabe se está acordado na escola. Mas ela mesmo estava falando, a gente passa por muitas dificuldades. Mas não tem ninguém que não tenha problemas. Todos nós carregamos problemas. Mas junto com Deus as coisas vão melhorar. E aqui, porque diz aqui no versículo 3, né? Fala, dá fruto no tempo certo. Dá fruto no tempo certo. Importante para nós é o final. Os santos, né? Eu sou santista, né? Estava lá, acho que estava perdendo o Novo Horizontino, se não me engano, mas deu uma reviravolta e ganhou de 2-1. Importante é o final da vida. O final que é importante. Vencer a partida. E diz assim, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que é filho de Deus, no tempo certo vai dar o fruto. Esse fruto o que é? Fruto é paz, alegria, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, né? Fidelidade, domínio próprio. Essas coisas são, que está escrito lá em Gálatas, né? 5:22. Fruto. O que você quer mais do que paz, alegria? Né? Sabe? Então, esses são os frutos. Esse é o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria. Né? Fruto. E no devido tempo dá o seu fruto. Né? E diz aqui que tudo que ele faz prospera. Ué, quando eu aceitei a Jesus, eu falei, eu jogava tênis. Agora eu vou ganhar todas as partidas, né? Tinha um cara bem melhor que eu, né? Eu quase ganhei dele. Perdi. Mas assim, não é que está tudo certo. Tá? Mas, uma coisa é certa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É a experiência que eu contei, mas em todas as experiências, tudo que ele faz prospera. Nós temos fracassos, nós erramos, eu falei, tem coisas que não dá certo, né? Muitas coisas assim, o carro quebra muitas vezes, ou bate, ou tem algumas coisas, mas aquele que busca sinceramente a Deus, tudo que ele faz prospera. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente faz com amor a Deus, as coisas que parecem ruins se tornam bênçãos. Quando eu falo que foi uma bênção essa viagem, essa dor que passei e tal, estou assim, aos cuidados ainda, né? Mas estou feliz. Isso é maravilhoso. Os cuidados de Deus na nossa vida faz milimetricamente. Ele planeja tudo para a gente, sabe? Então, quando eu casei com a Alice, na lua de mel mesmo, a gente ficava falando assim, providencial. A palavra que a gente não sempre falava, eu falava para ele, providencial. Deus providencia para a gente na hora que a gente precisa. Então, o que diz aqui no versículo? Bom, vou ler o versículo 4, né? E 5 e 6. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento,
nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A gente pode ver aqui, o Senhor aprova o caminho dos justos. No versículo 5 fala assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Agora, quem anda com Deus resiste na hora do julgamento final. Então, nós temos aqui, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. E Deus sendo eterno, quem tem a Deus tem eternidade. Eternamente felizes nós podemos ser. Então, a felicidade eterna, isso que importa. Porque o que adianta a pessoa viver aqui, sei lá, 50, 100, 150 anos, ganhar o mundo, ser famoso, rico, tal, mas perder a sua alma? Não adianta nada. Importante, né, para a gente é a gente ter a certeza que é filho de Deus, não é? De que a gente é aceito por Deus, ser conhecido por Deus. O Senhor aprova, ser aprovado por Deus, aprova o caminho dos justos. Justos são aqueles que têm a Jesus Cristo na sua vida, que todos os pecados foram perdoados e a gente pode caminhar com segurança, com a certeza da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E quando Deus abençoa, não é pela metade, é por inteiro, uma abundância que dura para toda a eternidade. E aí, naquele texto, são como palha. O caso dos ímpios são como a palha que fez o leva. Por isso os ímpios não desistirão do julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos. O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos ter um momento de oração silenciosa, Vamos pensar diante de Deus. Creio que a gente, esse ano de 2006, devemos buscar mais o Senhor, estar mais próximo da vontade do Senhor, refletir, analisar o que aconteceu em si, sermos melhores ainda em 26. Vamos ter um momento de oração silenciosa diante do Senhor. Deus, obrigado por essa sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor colocou a eternidade em nossos corações. E obrigado pelo prazer que temos na sua palavra. Que possamos mais e mais buscar a Ti e sermos mais parecidos contigo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui também, que nós possamos juntos estarmos preparando os nossos corações para sermos uma bênção para todos aqueles que estão à nossa volta. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, entoar a última música, recebemos a bênção apostólica. A última música seria isso. Vamos lá cantar essa música e recebemos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.